Fala pessoal, beleza? Professor Marcos, você pai e mãe que está acompanhando aí, tio, avô, né? E você aluno que está acompanhando a correção do simulado do quarto bimestre, espero que você entenda, aprenda um pouquinho mais e se prepare também para a prova bimestral, beleza? Então, bora para a correção. Gente, a primeira questão do SARESP. Olha lá. Usar desenhos de escala para resolver problemas do cotidiano, incluindo distância, como em leitura de mapas. Eliana desenhou a planta baixa da cozinha de sua casa, certo? Planta baixa. Ela usou 4 centímetros para representar seu comprimento real. Então, gente, olha só, aqui tem que tomar cuidado, porque ela falou o 4 centímetros, gente, para considerar o comprimento real, que é de 4 metros. Então, esse 4 centímetros aqui, ó, importante, ó, 4 centímetros é o comprimento do desenho. Então, 4 centímetros para representar seu comprimento real, que era de 4 metros. Olha lá, 4 metros, comprimento real, 4 centímetros, comprimento do desenho. A escala que Eliana utilizou foi. Só, tranquilinho, né? Ó, então escala, o que é escala mesmo? Escala é a razão, divisão, certo? Olha lá, razão, divisão entre quem? O comprimento do desenho, lembra? CD, e o comprimento real. Certo? Só aumentar um pouquinho aqui, ó, a largura do canetão. Olha lá, beleza? Então, ó, a escala é justamente o que ela quer saber. Então, você copia que escala é igual. Pessoal, comprimento do desenho. Comprimento do desenho aí, gente, está em 4 centímetros, certo? Ó, 4 centímetros. E o comprimento real está em 4 metros. Qual que é? Aí, na alternativa, nem tem pegadinha, porque poderia ter uma pegadinha assim, 1 sobre 1. Aí o aluno distraído, o que ele vai fazer? Ele vai cortar 4 dividido por 4 dá 1. Não pode, por quê? Aqui no numerador a escala, né, a unidade de medida está em centímetro e embaixo está em metros. Então eu devo converter a unidade lá do denominador para centímetros. E a gente já sabe, né, já foi estudado isso na sala, que 4 metros tem 400 centímetros. Beleza? 400 centímetros. Agora, se as medidas estão centímetro, você cancela as unidades e aí faz a divisão. Na verdade, você vai fazer a simplificação. Simplificando por 4. Ó, simplificando aqui, ó, dividindo por 4. Aqui, ó, dividindo por 4. E aqui também dividindo por 4. Se você dividir o numerador, tem que dividir também o denominador, certo? Então vai dar o quê? 1 sobre 100. Olha lá. 1 sobre 100 é a escala então. Então a alternativa D, 1 sobre 100. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Uma razão pode ser definida como a comparação entre duas grandezas. A razão. Se A e B são grandezas, sendo B diferente de zero, né? O denominador não pode ser zero, certo? Então a divisão A sobre B ou A dividido por B é uma razão que é uma razão. São exemplos de razões que utilizamos, exceto quer dizer o quê? A única alternativa aqui que não é razão, gente. Então eu tenho a alternativa A, velocidade média, a alternativa B, densidade, a alternativa C, escala e a alternativa B, D, temperatura. Gente, a única que não faz parte aqui de razões é a temperatura. Você não fala assim, ó, 35 graus por quê? Metro quadrado? Então não existe, né, metros cúbicos, não existe essa escala, né? No caso aqui, razão. Temperatura, então, não é a razão de duas grandezas. Tá bom? Então, alternativa D. Certo? São exemplos de razões que utilizamos, exceto. Então, temperatura a gente não utiliza em forma de razão. Tranquilo? Então, questão 3 aí. A razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em Netuno é de 5 sétimos. Gente, lembra que eu falei para vocês, quando a gente resolve, quando ele começou a falar de razão, a gente lembra que
que eu falei para vocês que era a divisão. Razão é divisão. Quem ele falar primeiro vai ser o numerador, quem ele falar depois é o denominador. Então eu vou destacar aqui, né? Olha só, a razão é entre o peso de uma pessoa na Terra, olha lá, entre quem? A razão entre quem? Então, a razão tá aqui, divisão, entre quem? O peso de uma pessoa na Terra, olha lá, Terra, e o peso da pessoa em Netuno é de quanto? 5/7. Então tá, vamos lá. O peso de uma pessoa na Terra, ó, Terra, ele falou razão antes, né? Divisão. Então a razão entre o peso da pessoa na Terra e depois em Netuno, coloca aí de Netuno, vai ser igual. A razão é igual ao quê? 5, olha lá, 5/7. Beleza isso? Dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra é de 60 kg, em Netuno está no intervalo, ou seja, em Netuno vai ser quanto? Aí a gente acha, depois vê em qual intervalo que ela está. Beleza? Então vamos passar para cá. Olha só, o peso na Terra está falando que é de 60 kg. A unidade de medida de massa não precisa mais colocar, né, gente? Agora, Netuno, está aqui, ó, o que a gente vai descobrir, ó, igual 5/7. Olha lá, gente, já trabalhamos proporção, a igualdade de duas frações, de duas razões, multiplica cruzado. Então aqui, gente, ó, 5 vezes n, 5n, só vou destacar aqui a setinha para multiplicar, né? Olha lá. 5 vezes n vai multiplicar, 5 vezes n, 5n, por aqui, ó. 5 vezes n, 5n, que é igual, e agora vai fazer o quê? Vai fazer o 60 vezes 7, 60 vezes 7. Ah, 60 vezes 7. Como eu já falei para vocês, eu não costumo fazer essa multiplicação aqui não. 60 vezes 7, por exemplo, eu não vou fazer. Por quê? Eu já vi que o 5 ele vai dividir o 60. Então, eu não divido. E eu já falo para vocês começarem a pegar essa manha, né? essa dica, porque quando a gente entrar em regra de 3 composta, aí a gente vai utilizar isso, tá, gente? Simplificação. Então, ó, vindo para cá, ó, o 5 estava multiplicando, passou dividindo. Aí, gente, eu vou simplificar aqui, ó, 60 dividido por 5 dá 12. Ó, ponho o 12 aqui, e esse 12 vai multiplicar o 7. E quando o 12 multiplica o 7, 7 vezes 10, 70, 7 vezes 11, 77, 7 vezes 12, 84. Então, uma pessoa que pesa 60 kg na Terra, em Netuno ela vai pesar quanto? 84 kg. Certo? E esse 84, ó, em Netuno. Esse 84 ele é um número compreendido entre quem? Entre 80 e 85, certo? Olha lá, entre 80 e 85. Então, alternativa C. Então, questão 3, alternativa C. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Questão 4. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Ó, massa de fibra por massa de pão. Por massa pão, dividido. Beleza? Vamos lá. Então, a marca A. 2 gramas de massa de fibra a cada 50 gramas de pão. Então, vamos fazer essa razão aí. Olha lá, gente. Então, a massa A, vou colocar dessa maneira aqui. A massa A, olha lá. 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão. A massa A ficou dessa maneira, né? A massa B. 5 gramas de fibra, 5 gramas de fibra, 5 gramas de fibra por 40 gramas de pão. A massa C. 5 gramas de fibra por 100 gramas de pão. 5 gramas de fibra por 100 gramas de pão. A massa D. 6 gramas de fibra por 90 gramas de pão. E por último, a massa E.
7 gramas de fibra por 70 gramas de pão. 7 gramas por 70 gramas de pão. Certo? Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Pessoal, então vamos fazer a divisão. O número que for maior aqui vai ser a maior concentração de fibras. Então, dividir, certo? Vamos dividir aqui no canto. Fazer a divisãozinha ali no canto. Põe verde. Vai lá. Vamos fazer o primeiro aí. 2 dividido por 50. 2 dividido por 50. Certo? Olha lá. 0,0, acrescento o 0 aqui. Ficou 20. Não dá ainda. Coloca os do 0. Beleza. Tá aqui. Então, ó, 200 dividido por 50 vai dar 4. 4 vezes 50 é 200. Para 200 nada. Vou fazer o método curto, tá? Então, a massa A, gente, ela corresponde a quanto de fibra? 0,04. Certo? Vamos para a massa B. Só dividir. Massa B. 5 dividido por 40. 5 dividido por 40. Olha lá, não dá para dividir, lembra? 0, completa aqui. Uma vez, né? O 40 cabe uma vez no 50, vai dar 1. 1 vezes 40, 40 para 50, sobrou 10. Quero continuar a conta. Completa aqui com 0, tá, gente? Esse 0 não é o 0 do 50, não. Esse 0 aqui já é número decimal, você vai completando agora com 0. 100 dividido por 40 dá 2. 2 vezes 40 é 80, para 100, 20. Completo aqui de novo e vou dividindo. 200 dividido por 40 vai dar 5. 5 vezes 40, 200 para 200 nada. Então, ó, a massa B aí deu quanto de fibra? 0,125. Depois a gente vai ter que comparar esses números decimais, certo, gente? Que aí é uma outra etapa, é tranquilo. Então, a próxima aí, a massa C, 5 dividido por 100. 5 dividido por 100. Olha lá, 5 não dá, põe 0, põe 0 aqui. Não dá ainda, põe mais um 0 aqui, mais um 0 aqui. Belezinha. 500 dividido por 100 dá 5. 5 vezes 100 é 500, para 500 nada. Então a massa C ficou com 0,05 de fibra. E a massa D, vamos fazer agora. 6 dividido por 90. Ó, 6 dividido por 90. 6 não dá para dividir, põe 0, acrescenta. 60 ainda não dá, põe mais um 0, mais um 0. Agora beleza, né? Pode cortar até esse 0 com 0 agora aqui depois. Ó. Já deu 60 dividido por 9. Vai dar 4, 5, 6. 6 a 54. 6 vezes 9, 54. 54 para, vai dar dízimo. 54 para 60, 6. Olha lá, completa com 0 agora, vai dar dízima periódica. Ó. Dá 6 de novo. 6 vezes 9, 54 para 60, 6. Então vai dar dízima aqui. Ó, já põe os 3 pontinhos. Dízima periódica. Então a massa D, 0, olha lá, uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, gente, mas vale a pena pegar nela. Que é fácil, ó. 3 pontinhos para indicar dízima, beleza? E por último aí, a massa E. Vou colocar aqui embaixo, gente, a massa E. Que é o que? 7 dividido, acho que é bem fácil, hein? 7 dividido por 70, dá para simplificar até aqui, mas eu vou fazer a conta para deixar tudo padrãozinho. 7 dividido por 70. Olha lá, não dá para dividir, 0, coloca o 0 aqui, vai dar 1. 1 vezes 70, 70 para 70 nada. 0,1. Beleza? Então, ó, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então aqui, gente, vamos comparar. Ó. Quem é o maior número aqui? Ó? Quem tem a parte inteira, que nenhum tem parte inteira, certo? Todos são 0, alguma coisa. Agora a gente tem que analisar, depois da vírgula, qual que vem o primeiro número depois da vírgula. Aqui vem 0.
aqui vem 1, então ó, esse aqui já está fora, ó. Esse aqui 0,04 já está fora, porque aqui depois da vírgula já vem um 1, ó. Esse aqui é maior. Depois aqui tem o 0,5, beleza? 0,5 aqui, ó, também está fora, porque ó, depois da vírgula aqui vem o 0, aqui vem o 0, então está fora. Depois esse número depois da vírgula vem 1, então ele é grande, ele é maior por enquanto. Esse número aqui, 0,0666 também está fora. Então, ó, esses três aqui, ó, a massa A massa C e a massa D estão fora. Agora a comparação é entre a massa B e a massa E. Então, ó, 0, parte inteira 0, parte inteira 0 também empatou. Depois da vírgula vem 1, depois da vírgula vem 1. Só que nesse aqui, gente, na massa B, depois da vírgula vem o 2. E aqui na massa E, eu vou até colocar aqui, depois que não tem nada aqui é 0. Então, a massa B ela é mais concentrada em fibras. Então, a marca a ser escolhida é a massa B. Então, a alternativa B. Beleza? Então, exercício um pouquinho trabalhoso, mas nem um pouco difícil, gente. Pouquinho trabalhoso. Tranquilo? Vamos para a próxima. Enem. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão. Opa! Olha lá. Razão entre quem será que ele vai falar, hein? Razão entre a população urbana. Ó. Opa, destacar aqui, gente. É a razão entre quem, ó? População urbana e a população total do município, ó. População total do município. Isto é, quer dizer o que? Ele vai explicar essa população total do município, que é o que? É a soma da população rural mais urbana. Olha, gente, é um detalhe importante aqui, ó. A população total, ela é o que? A soma da população rural com mais urbana. Beleza? Agora, os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Pessoal, é uma questão aqui que você tem que fazer a razão para todos e ver qual que vai ser a maior taxa de urbanização, certo? Então, a taxa de urbanização, ele está falando aqui que é a razão, ó, vamos colocar aqui, destacar aqui, ó, a taxa de urbanização, ó, deixa eu mudar a cor aqui, que está em verde, ó, a taxa de urbanização. Urbanização. Ficou meio grande, mas tá bom. Ó, a taxa de urbanização é o que? Depois eu vou pôr T, só T, né, gente, de taxa. Já poderia ter feito isso. Então, a taxa de urbanização é a razão entre quem, gente? Olha o detalhe. É a razão entre a população urbana, ó, população urbana ó, população urbana, razão, divisão, né? Urbana e a população total, ó. E a população total, gente, é a população rural mais urbana. Então, a população total eu vou pôr aqui, ó, rural mais urbana, para a gente já ir direto nas contas, né? Rural, população, né? População, vou pôr um P aqui, ó, P abreviado. População rural mais população urbana, pontinho, urbana. Ah lá, certo? Então, beleza. O município 1, vamos lá. Vou colocar em preto aqui, colocar aqui para cima. Ó.
cidades e os municípios. Ó, município 1, então, vou colocar dessa maneira aqui, ó. Município 1. É a razão, vamos lá. Olha lá, gente, a população, a taxa vai ser o quê? A taxa vai ser a população urbana, então a taxa. A razão. Isso aqui é do 1. População urbana, tá aqui a população urbana aqui, olhando o gráfico, ó, já está até escrito 8.000. Dividido pela, olha lá, população rural mais urbana. Então, olha lá, a rural do município 1 é o que? É 4.000, mas tem que somar com a urbana. Então, no denominador aqui, gente, já vamos fazer direto, ó. A taxa de urbanização é a razão entre a população urbana e a população rural mais urbana. Então, ó, 8.000 mais 4.000 dá 12.000. Então, se simplificar aqui esses 3 zeros com esses 3 zeros, vai dar 8 sobre 12. Olha lá, 8 sobre 12, que também simplificando por 4, dividindo por 4, gente, vai dar 2/3. Beleza? Essa aí é a taxa do município 1. Agora a gente vai fazer a taxa do município 2. Vamos lá. Município 2. População urbana, 10.000. Olha lá, razão entre a população urbana, que é de 10.000, sobre a população rural mais urbana. Na cidade 2, no município 2, olha lá, a urbana é 10.000 e a rural é 8.000. 10.000 mais 8.000, 18.000. Certo? Cancelando 3 zeros com 3 zeros vai dar 10 sobre 18. Que já foi falado na aula exaustivamente, né? Sempre deixa na forma irredutível. Por 2 vai dar 5 nonos. Beleza? Agora, a taxa de urbanização da cidade 3. A taxa, vamos lá. Igual. Olha lá, vai ser a razão a população urbana, aqui é 11.000. Dividido pela soma da urbana com a rural, dividido por 11.000 mais 5.000, 16.000. Também simplifica os 3 zeros com os 3 zeros, fica 11 sobre 16. E nada dá para fazer aqui. Continuando. A taxa do município 4 vai ser igual a 18.000 a taxa urbana dividido pela taxa rural com a urbana somadas. 18.000 mais 10.000, 28.000. Novamente, cancelo os zeros. 18 sobre 28. Que simplificando por 2, né? Por 2 vai dar 9/14. Por 2 vai dar 9/14. E por último, o município 5. Vamos ver qual que é a taxa dele. Olha lá, a razão entre população urbana, 17.000. Dividido por a soma de 17.000, que é a taxa urbana, com a rural. 17.000 mais 12.000, dá 29.000. Cancela os zeros. 17 sobre 29. Esses dois números são primos, nem dá para dividir, certo? Fica assim, depois a gente faz a divisão na forma decimal. Então, ó, segundo o acordo, o município que receberá o investimento extra
Agora, gente, a gente tem que ver qual número desse aqui é maior. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir, fazer a conta de divisão e já deixar na forma decimal. Não precisa tirar o mínimo de comum de todo mundo, não. Já divide e deixa na forma decimal. Vamos dividir, então. Olha lá. Fazer aqui, gente, para concluir. Então, ó, o município 1, a taxa de urbanização é 2 dividido por 3, né? Se você dividir 2 por 3, vamos fazer aqui no canto, ó. 2 dividido por 3. Só melhorar aqui, que tinha que deixar um espacinho. Olha lá. 2 dividido por 3. 0, acrescenta aqui, vai dar dízima. 6. Vai dar 18. 18 para 20, sobra 2. Completa com 0, ó, vai dar dízima. 0,66666. Então aqui, ó. 0,6666. Vai repetir isso aqui infinitamente. Beleza? A próxima aqui é 5 nonos. Vamos ver qual que é essa taxa de urbanização. 5 dividido por 9. 5 dividido por 9. 0, vai dar 6. Não, vai passar 5. Vai dar dízima também, ó. 5 vezes 9, 45, para 50 sobra 5. Sobrou 5. Completa com 0. Vai dar 5 de novo. 5 vezes 9, 45, para 50 sobra 5. Olha lá, vai dar 5 de novo, né? Então, dízima periódico também. 0,555. Mas a gente já sabe, então, ó, que a taxa de urbanização, por enquanto, quem está ganhando é do município 1. O próximo aqui, 11 16avos. Olha lá, 11 sobre 16. 0, quantas vezes o 16 cabe no 110? 7, vamos ver 7. Se for muito, vai dar, deixa eu ver, 7 aqui, vai dar 42. Fica 2 aqui, sobe 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. Vai passar, 7 é muito. Então tem que ser 6 mesmo. 6 vezes 6, 36. Sobe 3 aqui. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Então 96. Para chegar no 110, 14. Continuar a conta aqui, ó. Mais duas casas decimais, mais uma casa decimal já tá bom. 14, completa aqui. 140 por 16. Vai dar 9, deixa eu ver 9, vou tentar 9. Vamos ver se fosse 9. 9 vezes... Não, acho que 9 vai passar. 9 vezes 6 dá 54. Fica 4 aqui, sobe 5. 9 vezes 1, 9. Mais 5, 14, vai passar, 9 é muito, 8, 8 vezes 6, 48, sobe 4, 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, então tem que ser isso aqui. 128 para 40, 130, né, 12, 12, aqui já tá bom, gente. Duas casas decimais, 0,68. A não ser que eu faça alguma conta aqui nos municípios 4 e 5 e tenha algum 0,68 alguma coisa. Aí eu vou ter que continuar essa conta, né? Então o próximo aqui, ó, município 4. Ó, questão longa, hein? Município 4. 9 dividido por 14. 9 dividido por 14. Aí que tá, gente. Uma questão dessa, por exemplo, a pessoa que está fazendo o Enem. Uma questão dessa que ela está fazendo no Enem, ela deve pegar, se ela viu que é uma questão demorada, ela vai para as outras questões. Depois que sobrar um tempinho, sempre sobra um tempinho. Se sobrar um tempinho, ela volta para essa questão e faz a questão. Porque geralmente tem questões que são mais longas e mais curtas. As questões curtas, aquele tempo que você não gasta nas questões curtas, você tem que pegar esse tempo e jogar e trabalhar nas questões mais difíceis. Então tem que fazer isso. Porque vale a pena você pegar uma questão que é trabalhosa e você resolver a questão. Porque muita gente chuta. Então tá aqui, ó.
0, vírgula, pus o 0 aqui, 14. Quantas vezes 14 cabe no 90? É quase 15, né? 1, 2, 3, 4, 6. Vou pôr 6. É o que mais dá para aproximar. 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Ó, vai dar... Sobrou 6. Quero continuar. 60. 1, 2, 3, 4. 4. Olha lá, 0,64. Já é menor que o município 3. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Ó, sobrou 4. Aqui já tá bom. 0,64. Então, município 4, 0,64. Então, ó, a maior taxa por enquanto, 0,66 é o município 1, 0,55 é o 2, 0,68 é o município 3, por enquanto que está ganhando o município 3, né? E depois teria outros números aqui ainda. E depois 0,64. Então, quem está ganhando a princípio é o município 3. E o último aí, 17 dividido por 29. Vou fazer, eu não sei se já vai... 17... dividido por 29. Ó, 0, gente, 29 é quase 30. E aqui vamos supor que é 180, né? O 30 cabe quantas vezes no 180? É a mesma coisa que 3 para o 18. 6. Certo? Vou pôr, deixa eu ver 6 aqui. 6 vezes 9 vai dar 54. Fica o 4 aqui, sobe 5. 6 vezes 2, 12. Mais 5, 17. Vai passar 6. Tem que ser 5. 5 vezes 9, 45. Sobe 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. Se eu colocar aqui mais 29, gente, vai passar, certo? Então tá aqui. Tem que prestar, né? Aquele esqueminha. 6 em 1 vai dar 5. Aqui vai dar 2. Certo? Ó, aqui nem, na verdade nem precisa fazer, né, gente? Terminar. Se você quiser aqui, você pode colocar aqui, ó. 0. Quantas vezes o 29 cabe no 250? Se você quiser, dá pra fazer. Deixa eu ver. 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15... 8. 8 vezes. 8 vezes 9, 72. Sobe 7. 8 vezes 2, 16. 16 mais 7, 23. Nem precisaria, porque a gente já viu ali que o município, ó, que vai ganhar ali é o município 3. Mas só para a gente finalizar. Vai dar 8 aqui. E aqui vai dar 2. Sobrou 28. Aí você continuaria, então não tem problema aqui, ó, 0,58. Né? Não pode ser ingênuo também. Pessoal, beleza? Então, ó, então tá aqui. Então, a taxa de urbanização. Quem tivesse a maior taxa de urbanização, que ia, né, receber lá o investimento extra. Então, aqui a resposta aqui, gente, ó, é o 3, município 3, 0,68, que é o maior aí. Município 3, então, alternativa C. Ó, uma questão bem demorada, né, gente? Fala a verdade. Vamos para a próxima? Sexta questão. Abaixo estão algumas igualdades de frações. Verifique qual ou quais formam uma proporção. Gente, aqui é só multiplicar cruzado. Se o resultado der igual, você já sabe que é uma proporção, certo? Então, para o primeiro aqui, vamos ver. Ó, o primeiro. Olha lá, 1 vezes 10 tem que ser igual, ó, tem que ser igual. Para ser uma proporção, esse resultado tem que ser igual. 1 vezes 10 tem que ser igual a 2 vezes 5. Certo? Gente, 1 vezes 10 é 10 e 2 vezes 5 é 10 também. Então, bateu, ó. O 1 é uma proporção, beleza? O 2. O item 2 aí. 3 vezes 6. 3 vezes 6 tem que ser igual a 7 vezes 4. A 7 vezes 4. Gente, 3 vezes 6 é 18. E 7 vezes 4 é 28. Então, não bateu, está fora. Vamos para 3.
proporção 3. Isso se formar uma proporção, né? Porque aqui é uma igualdade de duas frações, mas a gente está verificando se é uma proporção. Por isso que a gente está multiplicando, ó. Então, na 3, 1 vezes 45 tem que ser igual, para ser uma proporção, tem que ser igual a 3 vezes 15. Olha lá, esse aqui tranquilo, esse aqui bateu, ó. Ó, 1 vezes 45 é 45. 3 vezes o 15 é 45, então bateu. Então, por enquanto, 1 e 3 bateram. E o por último aí é a quarta. Quarta igualdade de frações que a gente vai verificar se é uma proporção. 2,5 vezes 4 tem que ser igual a 1 vezes 10. Certo? Ah, essa aí você tem dúvida? Faz aqui a continha no canto então, ó, 2,5 vezes 4. Não esqueça de considerar a vírgula no final, né? 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 2 é 8, mais 2, 10. Não deu 100 esse resultado, viu, gente? Porque aqui eu tenho uma casinha decimal, ó, depois a vírgula. Então tem que considerar aqui embaixo, então. 10,0, certinho, então, ó, esse aqui também bateu. Então, ó, 2,5 vezes 4 é 10, que é igual a 1 vezes 10, que é 10. Então, bateu também. Então, quais são? Né, uma proporção 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, aqui, ó. 1, 3 e 4, alternativa A. Tranquilinha essa, né? Também depois daquela outra, né? Vamos lá, questão 7. Para analisar os processos de multa de trânsito, a Prefeitura dispôs de 18 funcionários que conseguiam realizar o trabalho diariamente analisando 135 processos. Então, gente, ó, 18 funcionários, ó, 18, eu vou por F de funcionários, tá? 18 funcionários analisaram, né? Nossa, não consegui nem falar. Consegue analisar 135 processos. Por aqui de P de processo, certo? Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram. Supondo, ó, se 4 funcionários não apareceram, então não tinha mais 18, então agora tem 14. Olha lá, 4 funcionários não apareceram. Supondo que todos os funcionários atendem a mesma demanda de processos, nesse dia, a quantidade de processos analisados será de... Ah, você não sabe. Isso aqui, gente, se você colocar na forma de proporção, né? Porque a gente está vendo a igualdade de duas frações, você pode fazer isso e você pode também analisar. Se você quiser saber né? Igual eu havia falado, se você tem 18 funcionários que analisam 135 processos, se você quer saber quanto que um funcionário, quantos processos que um funcionário analisa, a gente dividiria esse 18 por 18 e o 135 por 18. É uma maneira. Outra maneira é colocar em forma de proporção. Olha lá, né? Que 18 está para 14, assim como 135 está para x. Beleza? Eu vou fazer da outra maneira também, porque às vezes tem aluno que usa essa criatividade. Ele abaixa ali e fica sabendo o preço de um. O preço de um, na verdade, não. Quanto que um funcionário, quantos processos ele consegue realizar, depois só multiplicar por 14, dá na mesma. Então aqui, gente, uma proporção. Proporção, o que a gente faz? Multiplica cruzado, ó. Esse aqui vezes esse, ó. Cruzado, certo? Deixa eu voltar aqui, ficou uma porcaria. Aqui, ó, o 14 vai multiplicar o 135 e o x vai multiplicar o 18. Agora sim. Faça bem feito para não precisar fazer duas vezes. Então, ó, 18x, 18 vezes x é 18x, é igual a 14 vezes 135. Equaçãozinha, né, gente? O 18 está multiplicando, passa para o outro lado, lá para baixo, dividindo. 135 dividido por 18. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Dá para eu simplificar aqui, dá para eu dar uma melhorada? Por 2 vai dar 9. Gente, ó, dá para dar uma melhorada aqui, ó. Se eu simplificar aqui por 2, presta bem atenção nessa parte, ó.
14 dividido por 2 dá 7, presta bem atenção nessa parte. Depois você pode voltar o vídeo. E 18 também dividido por 2 dá 9. Calma agora, certo, gente? Esse 135 dá para dividir por 9. Por quê? Porque a soma dos algarismos que formam o número 135 é divisível por 9. Isso aí é divisibilidade, os alunos já aprenderam. Então, ó, 135 dá para dividir por 9. Então, eu vou dividir. Ó. 135 dividido por 9. Vai dar 1. Depois vai dar 4. Vai dar 45. Né? 1 vezes 9 é 9. Para 13, sobram 4. 45 vai dar 15. 15. Certo? E 15 vezes 7 vai dar 7 vezes 10 o aluno faz conta normal, tá, gente? É que eu gosto de simplificar para mostrar para os alunos que eles podem simplificar. 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 5 é 35, 70 mais 35, 105. 105 então o quê? Então esses 14 funcionários vão conseguir fazer 105 o quê? Processos, né? Vamos supor que você não fez desse jeito. Aí você pegou aqui, professor, se 18 funcionários fazem 135 processos, né? Consegue analisar 135 processos. Se eu dividir, vou pôr certinho aqui, vermelha. Se eu dividir aqui por 18, ó. Dividir por 18, eu acho que talvez muitos alunos vão fazer assim, ó. Se eu dividir por 18 aqui e dividir também os 135 por 18, aí eu vou saber quanto que um funcionário, quantos processos ele consegue analisar. Olha lá, dividir por 18 também. Tá bom, pode fazer isso. Aí seria o quê? Né? Você tem 18 funcionários, dividiu por 18 vai ser um funcionário. Então você vai saber quanto que um funcionário consegue analisar, quantos processos ele consegue analisar. Aí fazendo 135 dividido por 18, aí você faz essa continha. Então vou fazer aqui, ó, 135 dividido por 18. Vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Olha lá. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Ó, 135 menos 126 vai dar 9. Quero continuar quanto? Põe a vírgula aqui, acrescento 0. 90 dividido por 18 vai dar 5. 5 vezes 18 dá 90 certinho, para 90 nada. Então, gente, ó, um funcionário consegue analisar quantos? 7,5 processos, ou seja, 7 processos e meio. Mas aí ele quer 14, o que você faz de novo? Agora você, vou por outra setinha aqui. Agora você multiplica por 14, se você sabe quanto que um funcionário faz, você agora sabe quantos que 14 faz. Ó, você vai multiplicar por 14 e multiplica por 14. Lembrando, gente, que eu estou fazendo de duas maneiras, não precisa fazer das duas maneiras. Ou você faz usando proporção, ou você usa esse raciocínio lógico. Aí é só multiplicar 7,5 vezes 14. Vamos fazer. Então ou você faz de um jeito ou de outro. Vou fazer aqui, ó, no canto. Então 14 vezes 7,5. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Olha lá. 8 mais 7 vai dar 15. Sobe 1 aqui. 9 mais 1 dá 10. Só que esse número aqui é um número decimal. Ó. Tem uma casinha depois da vírgula aqui, ó. Tem que considerar aqui também. Olha lá, 105 também. Certo? Então, 14 funcionários, ó, 14 funcionários vão conseguir analisar 105 processos. Beleza? Então, a alternativa A.
Eu fiz dessas duas maneiras, provavelmente você fez uma ou outra, né? Que a gente já aprendeu por proporção e já aprendeu esse raciocínio lógico. Então vamos para a questão 8. Aí a questão 8 e 9, vamos lá. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Bora lá. Então uma máquina... Ó, uma máquina fabrica 5 peças. Uma máquina fabrica 5 peças. 5 peças em tempo aqui, ó, tempo. Isso aqui nem é regra de 3 compostos, viu? Porque eles não aprenderam ainda não. É um outro raciocínio mais simples, 6 segundos. Tempo, segundos, certo? 6 segundos. Mantendo-se esse ritmo de produção, quantas peças serão necessárias fabricadas em 1 minuto? Quantas peças? Eu não sei o tanto de peças. Serão fabricadas em 1 minuto. Aí, gente, aqui que tá, né, aquela coisinha mais que o aluno tem que prestar atenção. Quando ele deu o tempo ali no comecinho do texto, ele deu em segundos. Então ele falou assim, ó, que uma máquina fabrica 5 peças em 6 segundos. Depois ele fala, mantendo o ritmo, quantas peças serão fabricadas em 1 minuto. Aí o aluno tem que saber, e ele já sabe, que 1 minuto tem 60 segundos. Olha aqui. 1 minuto tem 60 segundos. Aí fica aqui, ó, aqui estava em segundos e aqui também fica em segundos. Então essa conversão o aluno que deve fazer. E ele sabe que deve fazer. Só vou apagar esse aqui. Porque aqui já dá... Esse aqui o aluno já consegue usar raciocínio lógico, né, gente? Não precisa ficar fazendo um monte de conta, não. Certo? Ó, utilizando o raciocínio lógico. Essa máquina aqui, gente, isso aqui é dispensável, né? Nem entra na conta. Então, no caso aqui, ó, 5 peças leva 6 segundos. E se ele trabalhar durante 1 minuto, ou seja, 60 segundos, o que aconteceu? O que o aluno tem que analisar aqui? O que aconteceu dos 6 segundos para 60 segundos? Foi multiplicado, ó, por 10. Os 6 segundos multiplicado por 10 ficou 60 segundos. E aqui vai ser a mesma coisa. Beleza, gente? Então é esse raciocínio que o aluno tem que ter. Olha lá. Se for multiplicado por 5 também, é só fazer agora. Olha lá. 5 vezes 10, 50. 50 peças, então. Se em 6 segundos ele faz 5 peças, em 60 segundos, que é 10 vezes esse tempo, ele vai fazer 10 vezes a quantidade de peças. Então, a alternativa C, 50. Beleza? Questão 9. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Então, gente, são dois tipos de trechos, né? Olha lá. Então, ó, 100 metros, ó, 100 metros de trechos íngremes e 1.400 de trechos suaves, ó, 1.400 de trechos suaves. É o que o andarilho subiu, né? Uma montanha. Tá. Depois aqui, um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros, sei lá, já vou até trocar a cor aqui, ó, de 400 metros. Então o escalador, ele fez um caminho mais assim difícil, mas que chegou mais rápido, porque ele andou menos aqui, ó, vertical, 400 metros de uma trilha de trecho suave, ó, 400 metros de uma trilha de trecho suave e 100 metros. Olha lá, então ele
o escalador, ó, subiu essa montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros. Então, a vertical era de 400 metros. Depois, deixa eu até tirar isso aqui. Fica isso aqui é via de escalada vertical. A vertical é de 400 metros. E uma trilha de trecho suave de 100 metros. Suave, então, 100 metros. A razão em divisão, já foi falado isso. A razão entre quem? Ó? A razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação ao do escalador. Então vamos fazer aqui do escalador. 400 metros, né, da vertical mais 100 metros da suave. Então 400 mais 100, 500. Ó, 500 metros. Então a razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação à do andarilho. Andarilho foi quanto? 100 metros de trechos íngremes mais 1.400 metros de trechos suaves. Então, ó, 1.400 mais 100, 1.500. A razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação ao andarilho é... Então, a razão, gente, ó, cancela esses dois zeros com dois zeros. 5 quinzeavos, simplificando por 5 vai dar 1 e vai dar 3 embaixo. 1/3, então, essa razão. Então, a alternativa B. Beleza, gente? Vamos para a última. Questão 10. Cotel. Olha lá. 60 das 520 galinhas de um aviário não foram vacinadas. 60 das 520 não foram vacinadas. Morreram 92 galinhas vacinadas. Para as galinhas vacinadas, a razão entre o número de mortas e o número de vivas é... Então, vou ler o texto de novo. Ó. 60 das 520 galinhas de um aviário não foram vacinadas. Então, ó, eu tenho 60, tem 520 galinhas. Dessas 520, 60 não foram vacinadas. Então, eu vou tirar 60 aqui. Ó. Olha lá, tirei 60. O que sobrar aqui vão ser as galinhas que foram vacinadas. Aqui tem que prestar aquele esqueminha. Olha lá. Então, o que é esse 460 que a gente acabou de calcular? São as vacinadas. Ó. Vacinadas. Certo? Porque para fazer conta, gente, tem que saber o que você está calculando. Ó. Vacinadas. Tá bom? 460 são as vacinadas. Morreram 92 galinhas vacinadas. Então, ó, desse 460, eu tenho que tirar 92 que morreram as vacinadas. Olha lá, tem que emprestar aquele esqueminha todo. Vem aqui, corta 16, fica 15. E esse 1 que saiu, vem emprestar aqui, ficou 8. 15 tira 9, dá 6. E aqui dá 3. Ou seja, tinha, ó, fazer um resumo geral. Tinha 520 galinhas. Não foram vacinadas. Né? 60 não foram vacinadas. Tiramos as 60, ficaram 460 vacinadas. Dessas 400 vacinadas, olha lá. Morreram 92 galinhas vacinadas. Então, 460 galinhas vacinadas, morreram 92. Então, ficaram 368 vacinadas. Agora, para as galinhas vacinadas, então, a conta que ele está pedindo agora, para as galinhas vacinadas, a razão, ó, razão, agora é para as galinhas vacinadas, a razão, que é a divisão, entre o número de mortas o quê? Para as galinhas vacinadas, morreram 92 vacinadas. Olha lá, 92 vacinadas. A razão entre o número de mortas e o número de vivas. Se morreram das 460 vacinadas, morreram 92, ficaram 368. Ele quer essa razão. A razão entre o número de mortas e o número de vivas. Olha lá. Aqui, gente, vai dar 4 vezes, tá? Pode dividir. Olha lá. Dividir por 92 aqui,
vai dar 1 e dividir por 92 aqui vai dar 4. Porque aqui pensa o seguinte, 90 vezes 4 é 360, mas é 92, 4 vezes 2 é 8, então 368. Vai dar 1/4. Olha lá, então essa razão é de 1/4. 1/4. Letra B. Beleza? Pessoal, vem aqui comigo. Gente, então é isso. Resolução aí, né? Espero que você tenha gostado. E na hora que você estiver assistindo, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais essa matéria, esse conteúdo. Lembra o seguinte, que às vezes a gente pode utilizar raciocínio lógico no entendimento, desde que haja cálculo, coloque tudo certinho, não tem problema não. E as técnicas de matemática que a gente aprende, gente, são para serem utilizadas, certo? Se você quiser utilizar raciocínio lógico seu, beleza, contanto que coloque ali no papel e tenha lógica e utilize as regras da matemática. Mesmo com seu macete, com seu raciocínio lógico, você tem que seguir as regras da matemática, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí e inclusive para ajudar para a prova bimestral. Tranquilo? Então, até mais, valeu!